unidade 4, etnias indígenas no Brasil, diversidade, histórias e resistência. Começamos com algumas perguntas que, em muito, não sabemos responder. Quem são? Quem são esses povos indígenas? Onde estão? Onde estão esses diferentes povos indígenas e quantos são? É uma população pequena? É uma população grande? Como que funciona toda essa diversidade indígena no Brasil? Quem são? Então eu já adianto que são mais de 240 povos. Onde estão? Estão em todos os territórios brasileiros, em todos os estados do Brasil. Mesmo que você não tenha uma aldeia demarcada, você tem os povos indígenas em trânsito. Por que eu coloquei em todos os estados brasileiros? Para que suscite essa ideia de que eles estão em todos os lugares. Essa ideia de que índio está na reserva já foi superada, né? Os povos indígenas estão onde eles querem estar. Entre os lugares, eles estão ocupando os espaços das universidades, tá? Então, isso é para chamar esse debate. Onde estão? Em todos os lugares, ok? Quantos são? Mais de 896.917 pessoas. Então, nós temos uma quantidade significativa de povos indígenas. Eu estou no campo do povos indígenas. Quando eu falo povos indígenas, eu já estou deixando subentendido a diversidade, tá? A gente vai ver mais para frente os grandes problemas de quando a gente diz índio. Hoje eu vi um índio. O que você diz quando diz hoje eu vi um índio? Porque o que é índio? Né? A gente precisa refletir que um índio ele está ligado a uma etnia, né? E vamos ter diferentes etnias no Brasil. Então esse índio, ele está relacionado a um conjunto cultural, que são as etnias, ok? Que vai ter uma língua, que vai ter expressões culturais muitas vezes distintas entre elas, tá? Existe muita distinção no que a gente chama de índios, ok? O ensino de história e cultura indígena em sala de aula é uma ótima oportunidade para desconstruirmos novamente um conjunto de mentiras contadas sobre os povos indígenas e, pior ainda, perpassadas de geração em geração até os dias atuais. A proposta dessa unidade 4, etnias indígenas no Brasil, diversidade, histórias e resistências, é servir de subsídios para reflexões, como também despertar nos acadêmicos o interesse pelo estudo da temática. Então, você pode depois querer fazer sua monografia sobre essa temática, estudar um pouco mais sobre especificamente essas questões históricas e culturais dos povos indígenas no Brasil. Contextualizando, a gente sabe que os imaginários construídos desde o período colonial pautaram-se na imagem do índio enquanto selvagem, canibal, povo sem lei, sem rei, sem fé. Infelizmente, esses foram os imaginários que foram construídos e perpassados. E que em muito a gente ainda encontra pessoas no cotidiano com esses estereótipos em relação aos povos indígenas. Novamente, como a questão da história africana, com a história indígena não foi diferente. Né? Então a gente também tem um grande silenciamento dessas histórias. Hoje, no campo das pesquisas, nós já temos linhas na área de história indígena, a antropologia funda-se também, né, nesse interesse por essas sociedades indígenas. Na construção de imaginários foram encobertas a magnitude e a beleza de culturas indígenas. No lugar de conhecimentos que possibilitaram a existência em terras americanas por milhares de anos desses povos, com muitos saberes, apenas divulgaram estigmas negativos. Se a gente pensa que a arqueologia vem dando datações de uma ocupação do continente americano de mais de 12 mil anos, então significa que há mais de 12 mil anos essas populações estão por aqui. E vivendo no continente americano e no que depois veio a ser o Brasil, manejam essa floresta, né? Criam modos de viver, modos de fazer, modo de pensar. Ok? Então nós precisamos ter muito claro que esses povos aqui estavam muito antes do encobrimento da América.
Como na questão africana, que eu acabei de falar, esses preconceitos perpassaram todo o período colonial e continuam nos dias atuais. O José de Souza Martins, ele coloca uma questão bem interessante e a gente pensa a nossa situação enquanto sujeitos históricos. Ele diz o seguinte, quando ele está falando, né, das fronteiras. A fronteira tem sido um cenário de encontros extremamente similares ao de Colombo com os índios da América. As narrativas das testemunhas de hoje, 5 séculos depois, nos falam das mesmas recíprocas visões e concepções do outro. Então, o que o José de Souza Martins está chamando a atenção nesse fragmento da obra dele? Que mesmo que a gente tenha 5 séculos de contato com essas etnias indígenas, os estereótipos, os imaginários e muito ainda continuam os mesmos. E isso é um grande problema. Né? Se nós temos um campo de debate na antropologia, no campo da história indígena e de outras disciplinas, por que ainda isso continua acontecendo? E aí a gente volta à mesma questão da história afro-brasileira. Essa disciplina, a Lei 11.645, tem um papel de trazer o debate, ok? A desconstrução desses estereótipos. A história do contato entre indígenas e não indígenas é marcada, sem dúvida nenhuma, por violências físicas e simbólicas, extermínios e assassinatos. Darcy Ribeiro, no livro Os Índios e a Civilização, apresenta documentos oficiais do SPI, escritos por volta de 1910, que contam detalhes dessa história de violência empenhada pelos colonizadores contra os povos indígenas em território brasileiro. Então ele descreve fragmentos desses documentos lá de 1910, do início do século XX, contando como eram as estratégias de dizimar grupos indígenas. E ele também no livro, ele fala da profissão de ser bugreiro, que era o profissional que era responsável pelas chacinas e pelos etnocídios de aldeias inteiras. Tá? Então o livro dele é muito interessante no que toca a denúncia. Né? Ele vai nos documentos e mostra como em diferentes locais do Brasil, pensando todas as regiões brasileiras, e o que esses povos indígenas sofreram frente ao contato com o não indígena, ok? E em muito isso estruturado, quando você tem um profissional, um bugreiro, responsável por atacar aldeias indígenas e dizimar essas populações. Em São Paulo, em Santa Catarina, a gente tem esses relatos. O relato que eu quero citar aqui é um relato de Santa Catarina, tá? Ele coloca assim, abre aspas, ele cita o documento da SPI. Infinitas precauções tomam, pois é preciso surpreender os índios nos seus ranchos quando entregues ao sono. Seguem a picada dos índios, descobrem os ranchos e sem conversarem, sem fumarem, aguardam a hora propícia. É quando o dia está para nascer que dão o assalto. Depois praticam o morticínio. Compreende-se que os índios, acordados a tiros e a facão, nem procuram defender-se a toda heroicidade dos assaltantes, consciente em cortar carne inerte de homens acobardados pela surpresa. Eu fico muito tocada com esse livro do Darcy Ribeiro e com esses relatos do SPI, quando ele apresenta os detalhes dessa estratégia de ataque a esses grupos étnicos. Sabemos que não foi diferente em muito com as etnias aqui do estado de Rondônia, do Mato Grosso, do Amazonas, do Mato Grosso do Sul. Uma grande questão que a gente deve fazer: eram os índios violentos e selvagens, como nos foi ensinado? Ou eram os índios defensores de uma possibilidade de existir no mundo? Cabe algumas reflexões, então. O imaginário que foi criado de que os índios, os povos indígenas, são violentos, são comedores de carne humana, foram fundados no estereótipo, na ausência do reconhecimento do outro. Lembram?
da unidade que a gente discutiu isso. Então, eu conheço, eu sei que é um povo indígena, mas eu não reconheço. E como eu não reconheço, porque quando eu reconheço, eu preciso reconhecer o seu direito a um território. Mas quando eu só conheço, eu assassino, porque eu preciso daquela terra para colonização. E muito foi isso que aconteceu nas distribuições de terra empregadas, né, organizadas pelo Estado brasileiro. Se você pega o Mato Grosso do Sul, e muito, o que eles fizeram? Pegaram as populações indígenas, nesse caso, os Guarani, Kaiowá, que viviam em diferentes locais daquele território, do sul, do Mato Grosso do Sul, colocaram em reservas indígenas. Porque as áreas que os índios ocupavam precisavam estar abertas à colonização. Entretanto, esses índios foram para essas terras indígenas, para o que eles chamavam de reservas indígenas. A perspectiva é que os índios iam acabar. Essa era uma perspectiva do início do século XX. Entretanto, os índios mostraram a história deles e, ao invés de diminuírem, eles aumentaram demograficamente. Então, você tem uma aldeia que foi pensada para 1.000 pessoas, que você tem 12.000 índios vivendo. Então, nesse caso, hoje, o que foi feito no início do século XX, os problemas estão aparecendo hoje. E em muito, essas populações, elas lutam para retomar a esses antigos territórios, ok? Que nesse caso é você reconhecer o índio na sua diferença e na sua maneira de existir no mundo e propiciar todo esse conjunto de relação com um território. Então a reserva não é o território desse povo. O território é o que eles chamam de tecorrá, é a terra tradicional. Só que hoje a terra tradicional está dentro de uma fazenda, de uma propriedade privada. Então, em muito, a gente percebe essa ausência do reconhecimento no que toca às populações indígenas. Então, quando eu pergunto, eram os índios violentos ou selvagens? A gente precisa pensar que não. Eles estavam reagindo. Toda ação tem uma reação. Se eu preciso de um território para minha existência, se eu perco esse território, eu vou ter que tomar ações. E aí os grupos, em diferentes formas, vão tomar ações diferentes. Alguns grupos vão mediar, alguns grupos vão guerrear, né? A gente precisa, por isso que a gente sempre, dentro de toda a disciplina, a gente está focando, cada grupo vai se relacionar de uma forma, vai reagir de uma forma, ok? Isso precisa ficar muito claro. Uma questão que tem na apostila que a gente deve levar muito a sério, quem é índio no Brasil? Então, dentro da antropologia, nós vamos ter algumas discussões. A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, dentro de um conjunto de discussões da antropologia, vai dizer o seguinte, abre aspas, a identidade étnica de um grupo indígena é, portanto, exclusivamente função da autoidentificação e da identificação pela sociedade envolvente. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que percebemos que o que norteia a noção de ser índio é a perspectiva de pertencimento étnico, como também de reconhecimento. Assim, o indígena precisa se reconhecer enquanto, assim como ser reconhecido pelo conjunto de seu grupo enquanto pertencente, ok? Então, quando a gente olha para alguém e diz, fulano não é mais índio, isso vamos desconstruir, tá? Isso não existe. Quem diz que é índio é o sujeito e a sociedade indígena envolvente, ok? Uma questão importante, que eu falei um pouco quando eu toquei no ponto dos Guarani Kaiowá, e de como que foi o processo de reservá-los em pequenos espaços, a gente toca a questão de territórios indígenas no Brasil. Então, segundo essa Constituição Federal de 1988, que os indígenas foram para a Constituinte, lutaram para que seus direitos fossem respeitados, a gente tem a definição que terras indígenas são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
ok? Então a gente vai ver em muitos locais do Brasil terras indígenas demarcadas pela União. Somam 694 áreas indígenas, ocupando uma extensão total de 113.233.949 hectares. Assim, 13,3% das terras do país são reservadas aos povos indígenas. Ok? Atualmente, muitas etnias lutam para retomar as terras tradicionais, territórios dos quais foram expulsos a partir de processos de colonização. Muitos grupos indígenas ficaram reféns de pequenas terras demarcadas. Essas terras não suportam as demandas sociais, culturais dos povos que nelas habitam, como é o caso dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que eu já citei. Então, existe um conjunto histórico, cultural, uma demanda histórica, cultural, para que novas áreas sejam demarcadas, ok? Então, no Brasil, somam-se 694 áreas. Entretanto, todavia, como a gente ainda tem grupos que lutam por uma demarcação, a gente percebe que essas áreas indígenas não dão conta das demandas, né? Os grupos étnicos existem e precisam, como a definição de território está muito ligada também à relação do bem-estar e às necessárias à sua reprodução física e cultural. E o território, para os povos indígenas, está subentendido a questão cultural. Então, eu me fundo enquanto determinada etnia em muito a partir do território em que eu pertenço. Então, quando eu sou ceifado desse território, em muito eu não vou alcançar esse bem-estar e esse bem-viver que está na Constituição. Então, a luta por demarcação de terras indígenas é uma luta legítima, pautada na Constituição de 1988. Isso é interessante, porque em muito nos livros didáticos essas temáticas podem aparecer e a gente precisa abordar da melhor forma possível. Para terminar a unidade 4, eu quero citar as palavras de Gerson dos Santos Luciano, indígena do povo Baniwa, de São Gabriel da Cachoeira, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e professor da Universidade Federal do Amazonas. Eu gosto de usar o exemplo do Gerson, como tem outros, que ele é um indígena Baniwa, ocupa sim um espaço dentro da universidade, é um professor universitário. Isso para a gente perceber dentro daquela ideia de onde estão os povos indígenas. Eles estão em todos os lugares, né? De diferentes formas, se apropriando de diferentes recursos e muito lutando pelos direitos dos seus povos, lutando em prol de uma diversidade étnica. E ele coloca uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte: o mundo que se autodefine como moderno e civilizado não pode aceitar conviver com essa ausência de democracia racial, cultural e política. Como se pode ser civilizado se não se aceita conviver com outras civilizações? Como se pode ser culto e sábio se não se conhece e, o que é bem pior, não se aceita conhecer outras culturas e sabedorias? Enquanto isso não acontece, continuamos convivendo com as contradições em relação aos povos indígenas. Então, a gente está com essa unidade, pincelando algumas temáticas que são base para a gente entender esse universo indígena. E eu gosto dessa colocação do Gerson dos Santos, porque justamente ele fala isso, né? Como nós podemos pensar que somos civilizados se nós não respeitamos conviver com outros grupos? Tá? Então fica essa reflexão desse professor indígena que traz muitas reflexões para a gente pensar sobre essas questões do respeito aos povos indígenas, que em muito são os debates que a gente vai ter que levantar em sala de aula, ok?